Vocês acham que ainda tem, por exemplo, fundo de papel que é bom e que esteja barato? Porque o Mira, da última vez que veio aqui, falou: ó, tem alguns que já estão médios, já estão ali mais caros, já bateu o preço justo. O que vocês acham disso? O fundo de papel, ele acaba acompanhando a inflação, porque a imensa maioria é atrelada ao IPCA, né? Você tem 3, 4 aí que são atrelados à CDI. Então, ele acompanha a inflação. Como a gente teve uma alta de inflação do ano passado para cá, isso já refletiu no dividendo, e o dividendo já pagou mais e os fundos acabaram, a cotação acabou subindo. Então, tinha muita coisa abaixo de valor patrimonial e hoje em dia já está mais difícil. Os bons fundos já estão muito próximos de valor patrimonial, os de papel. Então, você consegue outros fundos de papel abaixo do patrimonial e com desconto, sim, mas naturalmente você vai ter que se expor a mais risco. Mas São aí qual, ativos... por exemplo, professor? Digamos assim. Eu acho que o CPTS, que é uma recomendação minha, ele está abaixo do patrimonial, ainda está bem abaixo, mas ele já está querendo meio que virar um FOF. Eu lembro que os mais tradicionais, eu gosto do KNSC, do HGRI, de vários de papel, eles já estão ali próximo do patrimonial, entendeu? Então, subiram bastante nas últimas semanas, né? O KNCR, que é mais para CDI, ele já os grandes e bons fundos já estão ali perto do patrimonial. Você vai ter que procurar fundos mais arriscados se você quiser desconto. Nesse cenário de juros mais altos, de risco maior, se os juros está mais alto, é porque a gente tem um cenário de risco maior. Você, para buscar mais retorno, você vai ter que correr mais risco. É natural, tá? Uma vez que o que é menos arriscado já teve essa... Eu comprei bastante. Eu comprei mais de 1 milhão no primeiro semestre só de fundo imobiliário, justamente para aproveitar essa alta que acabou acontecendo. Era meio que esperado. Eu falei para os alunos no final do ano passado, eu falei, fundo de papel vai subir no começo do ano que vem. Era esperado. No Clube FIA a gente já tinha feito essa análise também. E o que aconteceu? O fundo imobiliário ele é muito interessante porque as pessoas, elas acabam... O investidor, pessoa física, que é a maior parte que investe em fundo imobiliário, ele é reativo, né? O fundo tá pagando lá 1% ao mês. Aí naquele mês ele pagou 1,10%, ele pagou, anunciou, vai todo mundo lá e compra. Depois que ele anunciou, né, assim, se você comprar, talvez você não receba 1,10 no próximo mês, mas a galera vai e reage. Da mesma maneira, ele tá pagando 1,10, ele passa no mês seguinte pagar 1, todo mundo vende porque acha que ficou ruim. Ninguém faz a mínima análise. Um aluno meu estava perguntando de alguns fundos, o RPR, por exemplo, que caiu pra caramba o dividendo, a cota caiu, mas eles estão fazendo investimento, é um fundo de muito mais risco, né? É um high yield, é um high risk, que eu brinco, né? Tem muito mais risco, mas aí ele falou, não, mas ele tá fazendo investimento, de repente ele vai voltar a pagar. Eu falei, se ele voltar a pagar, a cota volta a subir, porque as pessoas olham apenas o dividendo. O investidor ele é muito reativo. Então, se a gente tem um dividendo maior, a cota sobe. É natural. Sim. Por isso que parte do mercado subiu também por isso. Professor Vicente, você gosta mais de fundo de papel ou fundo de tijolo? Se a gente fosse falar hoje. Assim. Eu gosto dos dois. Eu queria todos, né? Tem que ter a carteira diversificada, né? Eu já vi há algum tempo, até alguns... 2020, aquela época que o fundo tava bem na moda, né? Que a taxa de juros estava 2, 2,5, né? E tá todo mundo falando de fundo imobiliário, o pessoal indo para fundo imobiliário. Eu já vi muita gente falar aí, vou comprar só fundo de papel, né? Então, eu acho que, lógico, estava muito atrativo naquela época o fundo de papel, mas tem que ter uma diversificação, né? Você tem uns fundos de papel que pagam 15%, 16% aí de yield com uma certa segurança, sem muita maluquice, mas tem fundos de papel hoje que não tem como entrar, né? Você tem que ter muito cuidado. Você vê um dividendo lá de 20%, 25%, já suspeita que tem alguma coisa esquisita naquele fundo. Mas eu acho que o ideal é o investidor ter uma diversificação. Né? Eu gosto de 30%, para não deixar de falar número, eu sempre falo, cara, para 30% em fundo de papel e 70% em fundo de tijolo, né? De repente uns 20% em FOF também. Eu acho que FOF tem seu valor, você está ali no mercado, e uns 50% em fundo de tijolo, ou 60%. Então, acho que depende muito do investidor isso também. Mas eu não tenho preferido, né? Eu entendo que o fundo de papel ele pode ser um pouco mais volátil, né? Ele tem oportunidades boas também.
você tem muitas oportunidades boas de fundo de papel, mas eu gosto de uma carteira bem diversificada, né, em fundo imobiliário. Eu sendo assim, bem sincero, fundo imobiliário não é a minha maior especialidade, né? Que ações, né? Hoje Aliás, vamos falar de ações já já. o fundo imobiliário eu comecei a investir, por incrível que pareça, depois de 2017, 2018. Então, até o investimento que eu comecei por conta dos meus próprios analistas que estavam na casa junto comigo, né, Sim. na VG Research, que eles falavam, pô, tem que ter fundo imobiliário também. Eu via, aí eu comecei a ler os relatórios, comecei a entender as oportunidades que tinham ali, né, e eu comecei a investir em fundo imobiliário. Então, foi ali que eu comecei a botar o pezinho, e gostei muito, né, é um ativo que eu sempre recomendo para quem gosta de dividendos, né, quem quer formar renda passiva, é um investimento sensacional. Agora, qual o sentimento das pessoas que acabaram vendendo os fundos imobiliários, né? Como é que fica a cabeça dessas pessoas que venderam fundo imobiliário quando estava tudo em queda para migrar para renda fixa e agora vendo os fundos imobiliários retomarem os seus preços, né? E a renda fixa começou a dar uma caída. O que está acontecendo, professor Vicente e professor Mira? Por que a renda variável começou a dar uma recuperada agora, sendo que a taxa Selic ainda não mostrou que está em queda? A taxa Selic subiu, na verdade. E pode subir mais. Mas parece que o mercado já está mostrando aí que uma recuperação antecipada, né? Queria que vocês explicassem esse movimento. O mercado sempre antecipa, né? Ele sempre busca antecipar os movimentos da economia, da taxa de juros. Já está antecipando, como o Mira falou, um pouco a eleição do ano que vem, né? Uma expectativa aí que mude o rumo da política, sem querer falar de política, mas já falando, né? Que mude um pouco o rumo de política econômica, uma política mais austera, mais pró-mercado, mais focada na economia, né? Então isso também tem atraído, né, os olhares dos investidores e do mercado, do investidor estrangeiro também, que está voltando agora para a Bolsa. E a Bolsa está muito barata. Você vê que apesar de tudo, de toda a confusão política, toda a confusão institucional, tudo que se fala, né? A Bolsa não caiu. A Bolsa não caiu de 120 mil pontos em nenhum momento. Eu só falo, meu Deus, tem crise na Bolsa, Vicente, o que está acontecendo? Aí você olha para a Bolsa, está 125 mil pontos, está 120 mil pontos. A Bolsa tem se mantido apesar de todo esse cenário que parece um cenário de caos, né? Mas, na minha visão, não é ainda, né? Mas você vê que a Bolsa não cai, o mercado não deixa, porque o mercado sabe que a Bolsa está barata, sabe que as ações estão baratas, sabe que os fundos imobiliários estão baratos. E quem vendeu lá, de repente, com medo, né? Porque trocou o presidente, porque agora vai ser assim, vai ser assado, vou para a renda fixa. Eu acho que pode estar se arrependendo, porque é aquela velha história, você tem que comprar aquilo que ninguém quer comprar. Sim. Você tem que ser otimista quando todo mundo está pessimista. Então, de repente, no cenário de juros em alta, é o melhor momento para você comprar ações, porque as ações estão baratas. No cenário que estava muito positivo, lá no início de 2020, antes da pandemia, né, final de 2019, início de 2020, a Bolsa só se falava em ações, tudo subindo, tudo bombando. Ali, de repente, era o momento do cara ficar mais cauteloso com o mercado acionário. E ali só se falava de ações. Então, assim, geralmente, o investidor, né, pessoa física, você que está assistindo aí, tem que ter cuidado com esses movimentos de manada.